A quem é permitido entender os segredos do reino dos céus? Será que são todos que têm um bom entendimento? Será que temos permissão para isso? E as parábolas de Jesus? Quão nós entendemos? Eu tenho um texto para nós refletir. E ele se encontra em Mateus capítulo 13, versículo 14. E ele vai dizer assim: cumpre-se desse modo a profecia de Isaías. Quando ouvirem o que eu digo, não entenderão. Quando virem o que faço, não compreenderão. Pois o coração deste povo está endurecido. Ouve com dificuldade e tem os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem e seus ouvidos não ouvem, e seu coração não entende, e nem permitem que eu os cure. Esse texto aqui de Mateus 14 e 15, na verdade foi me mandado hoje no WhatsApp, daí eu achei interessante e comecei a refletir nisso ali. Só que eu fui ler o contexto dele, né? Porque ali, se tu ler só aquilo ali, né, só o 14 e 15, só o 15 ali, na verdade, um pedaço do 14 e do 15, vai falar muito diretamente, né, das pessoas que não ouvem, né, mesmo as coisas de Deus, elas não prestam atenção, não enxergam, né, as coisas do reino, né, e daí eu comecei a refletir. Hoje à tarde ali eu pensei, isso aí tem coisa aí, dá pra nós extrair coisa ali. E na verdade o capítulo 13 aqui, ele tá falando, ele começa falando sobre a parábola do semeador. Só que chega ali no versículo 10, os discípulos, quando Jesus termina de contar a parábola do semeador ali, os discípulos foram perguntar para Jesus, né, por que ele fala por parábolas, né, pro povo, né? Aí Jesus respondeu ali que a vocês é permitido os segredos do reino dos céus, mas a outros não. E daí lá segue lá em cima no versículo 13, e ele diz: é por isso que eu uso parábolas. Eles olham e não veem, escutam, mas não ouvem. Daí que vem o versículo 14. Cumpre-se desse modo a profecia de Isaías que diz. Daí é o texto que eu li ali. E, na verdade, esse texto que eu li ali é um pedaço do 14 e 15, ele é um texto de Isaías. Se eu não me engano, é Isaías capítulo 6, versículo 9 e 10, uma coisa assim. Não estou bem lembrado agora. Até fui ver ali, mas agora me esqueci. Mas o fato é que tu vê que Jesus está cumprindo uma profecia está relembrando uma profecia de Isaías, né? Que justamente é isso, né? O povo vê e não enxergam, né? E ouvem, escutam e não ouvem. E o que quer dizer isso? Tem uns quantos pontos aqui que dá para nós se ater aqui, mas o ponto principal é que Jesus falava por parábolas pro povo ali, foi o que ele estava dizendo pros discípulos ali, porque tem muita gente desatenta, tem muita gente nas nossas igrejas aí que ela tá na igreja, mas ela não ouve, ela escuta, mas não ouve, ela enxerga, mas não vê. É isso. Então, quando Jesus fala por parábolas, muitas vezes, aí é uma pergunta: que dificuldade você tem de entender uma parábola? Porque a parábola, ela é automaticamente, quando tu lê, o Espírito já te faz entender. Mas por quê? Tá escutando, tá vendo. E é isso que Jesus quis dizer ali. E tem muita gente, o povo crente mesmo, às vezes, tá disperso na igreja. E muitas vezes a gente tem que prestar atenção nisso aí. Que as parábolas, Jesus está dizendo ali que ela foi feita para isso. Para os que estão em Cristo entendam sobre as coisas do céu, as coisas do reino. Mas por quê? Tão íntimo com o Espírito Santo, tão ligados na palavra, nas escrituras, nos ensinamentos de Jesus. Aí quando vem a parábola, a gente entende. Aqueles que estão dispersos, que ouvem, mas não escutam, olham, mas não enxergam, eles não entendem. E daí muita gente não sabe nem onde está, não sabe nem o que está acontecendo ali, sabe? Então que esse texto aí vem para nós dar uma refletida nisso aí, porque a gente não está disperso. Eu venho falando aqui, eu tenho pensado muito sobre isso, sobre os vídeos que eu trago aqui, e eles têm muito a ver com esse desejo que eu tenho no coração de trazer instrução, sabe? De instruir as pessoas, a instigar as pessoas a lerem, a entenderem por si próprias, não ir muito por ideologias, para ir mesmo no segmento de entender por si próprio, e não ir atrás como uma manada, como eu já falei no último vídeo. Entender o que Jesus disse, entender os evangelhos, entender as escrituras. É claro, a gente vai passar uma vida inteira aprendendo aqui e não chega. Isso aqui eu tô falando aqui, não quero dizer que eu sou então um cara que sabe tudo. Não é isso. Mas meditar na palavra de dia e de noite, como diz as escrituras. De dia e de noite. Que isso vai nos trazer inteligência e sabedoria, para não cair no conto do vigário, como diz por aí. Pra gente não cair em qualquer conversinha, em qualquer coisa que falam acerca das religiões e não acerca dos ensinamentos de Cristo. Então que possamos estar ligados, que possamos estar com os olhos abertos, possamos enxergar e possamos ouvir de verdade. Como Jesus está dizendo ali, que muitos não entenderão, muitos não ouvirão. Que a gente não faça parte desse povo que não ouve, que não enxerga. Porque Jesus diz ali no final, isso
impede ele até de curar a gente. E essa cura pode ser cura de várias coisas: depressão, ansiedade, psicológica, doença que for. Então, muitas vezes esse entendimento impede até a cura, porque a gente não crê. A Bíblia diz que meu povo peca por falta de conhecimento. E também diz que o entendimento vem a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então isso está tudo ligado. Tá tudo é um conjunto de coisas que a gente tem que pensar, tem que meditar. Muitas vezes a gente deixa de ler a Bíblia, né, e perde horas no celular. E isso aqui é uma coisa que é para a vida da gente e é eterna. Não é só aqui na Terra, é para a vida eterna. Tá bom? Possamos refletir nesse texto aí, possamos ter uma consciência que isso é importante. Ouvir e para poder entender o que Jesus quer de nós, para a gente ter um passo mais assertivo em nossas vidas. Tá bom? Que Deus abençoe a todos e um ótimo final de semana.